Boa noite, eu sou a Rossana, agora BC2 Artes, e nós vamos ter uma reunião uma palestra falando agora sobre o que é arte. E essa palestra ela é um embasamento para o livro que nós vamos usar como um livro-texto. Vamos fazer o estudo dirigido do livro do Huckmacher, que é arte. Nós vamos passar agora para o nosso palestrante, nosso querido Daniel Chuamba. Chuamba, por favor, agora é com você. Bom, gente, agradeço. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Agradeço essa oportunidade. Eu vou daqui a pouco já abrir aqui a projeção. A partir desse momento, então, eu não vou mais estar visualizando ninguém aí. E eu vou fazer da seguinte forma, que eu vou tentar falar o que eu tenho para falar, tudo de uma vez, e depois a gente abre para os comentários, as contribuições, as perguntas, os questionamentos, enfim. Então, peço que os irmãos, os colegas anotem, né, aquilo que vier à sua mente enquanto eu estiver falando, para depois trazer isso para todo o grupo, tá? Eu vou abrir aqui, então, minha projeção e compartilhar a tela. Peço que alguém apenas dê uma sinalização, se está aparecendo direitinho para vocês a imagem. Sim, tá sim, Chuamba. Tá sim. Áudio também. O áudio está perfeito. Ok. Então, já que a imagem está ok, o áudio está sendo também ouvido com perfeição, o desafio que até a Rossana colocou é a gente pensar um pouco o que é arte. Até porque é o nosso primeiro encontro, assim, enquanto um grupo, para pensar as relações da arte e da fé dentro do ambiente que promove o diálogo entre a ciência, entre a academia e a fé. Vocês podem ver que eu coloquei no título, entre parênteses, e logo em seguida da pergunta, o que é arte, dimensões. Eu já vou explicar por que eu fiz isso. A questão é a nossa dificuldade em definir algo. Acho que a gente pode começar a pensar dessa forma. Quando a Rossana fez essa pergunta nas nossas conversas, mas afinal, o que é arte? Como a gente pode pensar isso? E aí, consultando as obras que eu tenho aqui, uma coisa que é comum é justamente esse cuidado na hora de definir. Tem até um dicionário conhecido, eu não tenho ele aqui agora, mas depois posso passar nas referências, que eu fui procurar se ele tinha o verbete arte, mas ele não tinha, ele não tem. Ele trata da arte antiga, da arte não sei o que e tal, mas não trabalha e não define especificamente o que é arte, o que é bastante curioso para um dicionário que se propõe a trazer o significado de palavras relativas à arte. Essa dificuldade a gente pode entender bem claramente quando a gente pensa na etimologia da palavra definir, que vem lá do latim definitivos, definitivo, explicativo, que por sua vez vem do definir e do verbo explicar, limitar, determinar. E é composto por essas duas partículas de, que é completamente, e finis, limite, fim. Portanto, a imagem que nos vem é mais ou menos essa que eu busquei expressar aqui numa ilustração. Entre diversas manifestações, e aqui eu gostaria de pensar no futebol, por exemplo, e também na culinária, porque são duas outras artes, duas outras áreas, duas outras manifestações que para as quais frequentemente se usa a palavra arte também, a arte da culinária, a arte do futebol, até a arte da medicina e assim por diante. A gente, então, pensa que definir é dar esse contorno, esse limite, ou seja, o
que está aqui dentro é arte, o que está aqui fora não é arte. Eu procuro limitar, dar limites, fazer um pequeno muro para tentar dizer o que é arte. Mas, eis que, ainda assim, a dificuldade continua. Por quê? Porque os limites, esses que eu busquei a desenhar aqui, essa linha, esse contorno, variam no espaço e no tempo. Por exemplo, vocês devem, né, já ter ouvido falar do Jackson Pollock. Aqui achei uma reportagem de um quadro dele, veja, a notícia de 2019, que foi vendido, leiloado do MAN, nosso MAN aqui, MAN do Brasil, né, Museu de Arte Moderna, por 13 milhões de dólares. Então, multiplicando isso por 5, ou um pouco mais, não sei bem como é que está o câmbio agora, você pensa no valor, sendo que eu lecionei por vários anos para ensino médio, por exemplo, e também algum tempo para ensino superior. Muitas pessoas se perguntam, tá, mas isso aí é arte? Quando você explica o processo, né, um tanto quanto revolucionário do artista, ainda mais. Sim, mas vem cá, o cara jogou literalmente, botou a tela no chão e jogou tinta em cima e você está querendo dizer que isso é arte? Então, essa indagação do que conta, o que não conta como arte, é uma definição, uma limitação um tanto quanto complicada. A minha área é a música, então eu vou aqui trazer um paralelo, primeiro para ainda intensificar essa ideia da dificuldade de definir arte. Por exemplo, eu peguei várias definições, né? Eu fui professor durante 10 anos de teoria musical, então eu peguei aqui alguns livros que eu tinha em casa, um que é do Samuel Arcanjo, um bem já mais antigo, década de 20 do século passado. Ele diz que música é uma combinação de sons que conservam entre si relações lógicas e ordenadas. O fim, o objetivo da música é evocar sentimentos ou traduzir impressões. Veja que ele, no seu conceito, não usa a palavra arte. Partindo para a década de 60, um grande compositor, teórico da música, Oswaldo Lacerda, diz que música é arte do som. Muito mais sucinto, muito mais se limitando à essência, ao que difere talvez a música de outras artes, por exemplo. Com essa definição concordam, por exemplo, Belmira Cardoso de Mário Mascarenhas, um conhecido compêndio de teoria musical, música, arte de combinar os sons. Também Bohumil Med, que tem a editora Musimed, que é um músico naturalizado aqui brasileiro, e que compôs o que a gente, na área da teoria musical, diz que é a nossa pequena bíblia da teoria musical, né? Que é o seu Teoria da Música, da década de 90, a primeira edição, Música, Arte de Combinar os Sons. Mas veja o seguinte, vamos pegar o João Alexandre, que é um conhecido músico cristão, certo? No seu livro Músico, Profissão ou Ministério, vamos pensar um pouquinho, talvez até na ousadia com que ele coloca as coisas. Ele diz assim, o que é música? De acordo com Aurélio, o dicionário, né, música é a arte e ciência de combinar os sons de maneira agradável aos ouvidos. Essa maneira agradável aos ouvidos aqui já remete à ideia de gosto, já remete à ideia da estética, mas... Olha o que ele diz, no entanto, seria mais adequado dizer que a música é a arte e ciência de combinar os sons, somente, pois o ser agradável ou não ao ouvido é uma questão muito pessoal, e que é uma afirmação que, do ponto de vista da estética, daria um ano todo de encontros e debates acalorados sobre isso. Mas vamos passar agora para um outro meio, né, um dicionário já mais conceituado dentro da música, que é o Grove, aqui traduzido, né? E eu vou ler um pouquinho aqui. Eu acho que essa definição que ele dá para a música também pode se aplicar à arte nesse nosso dia aqui hoje, nessa nossa fala. Selecionando uma série de pontos de vista alternativos, este artigo aborda o verbete música no
o dicionário, questões e abordagens de perspectivas que exibem a grande variedade de músicas do mundo e da diversidade de atitudes e concepções culturais de música. As definições verbais fornecidas em obras padrão de referência linguística e musicológica, mesmo contando apenas aquelas em inglês, diferem substancialmente. As definições de fato expressas na descrição e atividade humana fornecem uma amplitude ainda maior. Diferentes sociedades, subculturas, períodos históricos e músicos individuais podem ter ideias nitidamente diferentes sobre o que constitui música e sobre suas características, fundamentos, significado e função. Portanto, fornecer uma definição e caracterização universalmente aceitável da palavra e do conceito, e aqui eu deixei, né, como acima em destaque, está além da capacidade da declaração de um único autor. E aí ele fala, então, complementa algumas outras coisas, falando que teria que incluir a questão da psicologia, da física, da estética, da pedagogia e assim por diante. Então, eu penso que, trazendo essa dificuldade e essa amplitude para a arte como um todo, as coisas não ficam mais simples. Vamos pensar o seguinte, que a etimologia da palavra vem de ars, isso já remetendo especialmente aos gregos, né, que tem a ver com arte, com técnica, de onde também se originou o termo artista. Mas tem um livro bem bacana, eu até estou com ele aqui do lado, eu não sei se vocês aqui estão me vendo, mas enfim, chama-se Expressão e Comunicação na Linguagem da Música, do maestro Sérgio Magnani. Ele diz, eu não sei também com que base etimológica, que a palavra vem de ars, obra do homem em oposição à natureza, obra de Deus. Olha que interessante essa forma de colocar o que é arte. A partir disso, eu falando tanto em dificuldade, surge a pergunta, a arte é indefinível? Ou talvez é uma palavra polissêmica, ou seja, com muitos sentidos, inclusive variáveis, de acordo com o espaço e com o tempo. Obviamente, a minha intenção aqui não é cair numa espécie de niilismo e dizer que a gente não deve definir o que é arte e que é impossível definir o que é arte, né? Eu apenas não gostaria, então, de propor e trazer aqui uma definição fechada, mas apontar para várias dimensões da arte, conforme eu coloquei no título dessa fala. Eu usei aqui algumas obras, todas elas de iniciação, algumas bastante voltadas para jovens, como é o caso dessa aqui, Arte, e dessa aqui, Uma Pequena Viagem pelo Mundo da Arte, aqui de uma artista mesmo, aqui de jornalistas, aqui também de jornalista, mas aqui de alguém da área da literatura. Esse livro aqui é fininho, mas é um livro muito bom, do Alfredo Bozzi, Reflexões sobre a Arte, e o tradicional aqui daquela coleção famosa, né, Primeiros Passos, o que é a arte, também traz umas reflexões interessantes. Então eu busquei, também a partir um pouco da minha prática e desses elementos comuns que são trazidos por esses autores, colocar uma definição, entre aspas, mais pelos seus diversos constituintes, ou seja, pelas suas dimensões, né? Mas aí surgem novas dificuldades. Quando eu penso nessa imagem aqui, nessa obra maravilhosa, no meu entendimento, de Daniel na Cova dos Leões, né? E eu penso em algumas dimensões que estão presentes na obra, cabe sempre eu pensar, bom, mas se eu falo tanto na arte do futebol, o quanto é bonito ver um belo gol, ou essa imagem aqui é fantástica, né? É um banana split, todo até com uma sombrinha, todo muito bem colocado, acomodado. Ele é um prato, aí no caso um sorvete bonito também de se ver. Como que eu posso diferenciar essas dimensões, a arte de outras áreas da experiência humana, né? Como é que eu posso dizer que uma coisa é diferente de outra? Então, a primeira dimensão
que eu gostaria de trazer vem justamente a partir do nosso ancestral, o Homo habilis, ou seja, com cujos fósseis, né, encontrados traziam também artefatos que mostravam que ele tinha uma habilidade, né, uma artesania na confecção daqueles objetos. Essa habilidade remete também àquela ideia dos gregos, justamente, que mantém a correlação com a arte, que é a tecne, né, que tem muito a ver com o modo de realizar uma determinada tarefa. Então, um dos elementos, digamos, uma das dimensões da arte, sim, é uma determinada habilidade no manuseio de uma determinada linguagem. Obviamente, aqui a gente também pensa na questão do virtuosismo. E aqui, rapidamente, eu vou sair e colocar um pequeno áudio para ilustrar o que eu estou querendo dizer com virtuosismo. Só preciso achar aqui. Um instante só para abrir aqui a página. Eu adoro Yamandu. Eu ia até colocar um vídeo de uma chinesa agora que é muito famosa, mas aí decidi depois, como eu sou da área do violão, trazer aí o Yamandu, porque sim, uma das dimensões da arte sempre vai ser a habilidade, um presente maravilhoso de Deus, né? E eu lembro de uma professora minha que me dizia justamente, porque muitas pessoas insistem, né, que isso é dom, e eu não quero aqui entrar nessa discussão tão amplamente, mas ela sempre perguntava, é dom ou é o que me dão? Porque também existe um aprendizado dessa habilidade, certo? O Yamandu, especificamente, ele era uma criança prodígio, né, como cantor. É do Rio Grande do Sul, então ele conta que ele, como era muito pequenininho e cantava, ele era apresentado mais ou menos como Mozart também era, né, pelo pai, quase como um número de circo, assim, né, cantando pequenininho. Depois, quando ele cresceu, já perdeu a graça, no caso de cantar junto com a família, ele começou a tocar todo dia, e deu nessa coisa maravilhosa, uma interpretação dessa que, pelo menos sempre que ouço, me dá vontade de mexer o corpo, né? Uma outra dimensão, com certeza, é a organização. Lembrando que essa palavra tem a ver com órgão, com os diversos órgãos, por exemplo, do corpo humano, funcionando cada um com o seu papel dentro de um conjunto. Aqui tem o homem vitruviano, né?
onde o Da Vinci pensa justamente toda essa questão de simetria, proporção. Na música isso também está presente. Quando a gente estuda a forma sonata, né, do classicismo, que ela tem a exposição, a reexposição, o fecho, ela tem diversas partes e que tem uma determinada proporção, um determinado equilíbrio. Entra repetição e contraste. Quando se fala de arte também, sim, portanto, se fala medida. Quando a gente pensa na arquitetura, por exemplo, na regra, no retângulo áureo, se não me falha a memória, que são medidas de perfeição, já dos gregos também, a questão da forma, mas também a questão da destruição da forma. E eu sempre penso, agora especialmente a partir da ABC2, quando me vem à mente essa questão da ordem, né, seria essa ordem da arte uma manifestação da ordem da criação? Meu objetivo aqui também é propor perguntas para a gente estar conversando depois. Aqui eu coloquei um excerto da partitura de Carinhoso do Pixinguinha. Veja que como ele trabalha, mesmo para quem não entende partitura, as notas aqui, veja esse desenho aqui e compare com esse. É exatamente o mesmo desenho. Meu coração, não sei porquê. Aqui é o mesmo desenho, as mesmas notinhas, mas a altura muda. Bate feliz. Depois, quando te vê, novamente, ele sobe o tom. Aqui são dois princípios, o da repetição e o do contraste, explicados no caso da música. Veja como a arte, ou as artes, têm uma dimensão organizacional. No entanto, existe uma mistura entre, eu vou usar palavras fortes, mas eu gosto dessa contraposição aqui dos termos, uma mistura entre o aprisionamento das regras e a liberdade criativa, essa tensão entre as duas coisas. Por exemplo, quando a gente pensa em gêneros, ou como a bossa nova, ou em movimentos de época, como o impressionismo, expressionismo, ou o teatro do absurdo, ou enfim, o teatro shakespeariano, qualquer coisa assim, a gente vê que essas heranças de gênero nos trazem determinadas formas de organizar, né? Eu botei entre aspas a palavra que são imposições de época e de lugar, né? A bossa nova com seus acordes dissonantes, no caso acordes de sétima e nona, 13ª, aqueles desenhos de acorde que quem toca violão fica já apavorado. Mas quando a gente pensa no Mozart, um gênio no auge do classicismo, veja, o classicismo em música é justamente aquele período onde essas regras chegaram ao auge, né? Especialmente em questão da forma sonata. Mas justamente seguindo essas regras, o que Mozart fazia era muito, muito bom e perdurou, apesar de ele ter morrido muito pobre. Pensando em liberdade, isso nos traz uma outra dimensão que é a criatividade, o amor ao que é novo. E aqui surge aquele velho dilema entre arte e o artesanato, sem desmerecer nada. A arte tem o artesanato tem uma dose maior de repetição, né? Quando, por exemplo, se pega uma peça de tapeçaria, que ela já vem mais ou menos com uma escrita, que eu não sei exatamente como é que se chama aquilo, em que a bordadeira, o tapeceiro vai traçando conforme o que já está pré-estabelecido. Mas ainda assim, pode haver uma diferença entre dois artesãos ou duas artesãs. De qualquer forma, a gente sempre tem essa dimensão da criatividade, ou seja, pensando no que eu acabei de colocar do Mozart, justamente aquilo que, com tantas regras que existiam na época, formais, ainda assim ele conseguiu trazer novidade. E aí nos remete também essa ideia da criatividade, esse artigo que ficou famosíssimo dentro da história da arte, do Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Esses dilemas não param. Por exemplo, quando eu penso numa réplica da Mona Lisa, ela tem a mesma validade do que a original, mas agora, ouvindo o Yamandu ao violão,
O que nós ouvimos agora, né, através de toda a tecnologia da digitalização e da transmissão da tecnologia. Com a tecnologia, quando nós ouvimos Yamandu, tem menos valor do que se nós estivéssemos ali com ele, naquele momento original. Então, nas diferentes artes, a questão da cópia assume diferentes contornos também. Isso nos traz a uma outra dimensão também bastante comentada sobre a função. E eu deixo a pergunta: existe uma arte pela arte, ou seja, uma arte que é desprovida de qualquer outra função que não seja a contemplação daquela obra? Porque um professor meu disse que o primeiro a esconder a plateia, a apagar as luzes da plateia, teria sido Wagner, né? Que tinha inclusive um teatro lá na Alemanha exclusivamente para ele, porque ele achava que as pessoas iam muito lá naquela época que não tinha internet, rádio, enfim, TV, iam muito lá para ficar fofocando, ficar olhando a roupa do outro e tal. E aí ele resolveu escurecer a plateia para que as pessoas pudessem se concentrar mais na arte. Mas pensemos num quadro. A arte tem o objetivo, a função de expressar, de questionar, de representar, de acalmar, de embelezar. Mas, além de um quadro, deixa eu mostrar aqui uma imagem que talvez seja mais oportuna, um vaso, que aí nós temos o utilitário e o belo juntos, né? Será que esse vaso não era utilizado na prática para botar azeite, vinho, água ou qualquer outra coisa? Aqui, reparem alguns detalhes. Ajax e Aquiles, nessas figuras mitológicas, num tabuleiro, ali disputando uma partida. E o artista aproveita essa linha que sai aqui da alça, né? Aproveita essa linha, não sei se os colegas notam, para colocar a ferramenta, que é a arma Bom, eu agora me foge qual deles é o Ajax ou Aquiles, tá? Me perdoem. Mas, enfim, olha o prolongamento, ele aproveitando essa linha para colocar a arma, a lança. Aqui é a mesma coisa. A curvatura do vaso aqui é aproveitada colocando os dois personagens de forma curvada. Então veja como ele podia ter simplesmente feito um vaso e deixado ele daquela forma crua, com a cor da argila. Mas olha o que ele fez em correlação com a religiosidade da época. Então fica sempre aquela pergunta: existe realmente uma arte pela arte? A arte é memória também. Existe uma dimensão da arte que está muito vinculada ao nosso dia a dia, ao dia a dia humano, da humanidade como um todo. Esse quadro aqui, famosíssimo, Guernica, do Picasso. E aí fica a pergunta, não estou vendo a parte final aqui da minha pergunta, eu não decorei ela, mas enfim, a obra de arte mantém sempre relação com o fato gerador, né? O fato gerador justamente foi o bombardeio dessa cidade. Aqui tem uma imagem, uma foto de época, né, da cidade de Guernica, na Espanha, em que ele quis ilustrar, ou quis simbolizar justamente esse momento extremamente dramático. Tem uma obra também, eu não vou trazê-la aqui hoje, mas do Christoph Penderecki, Treino-dia para as Vítimas de Hiroshima, também uma obra fantástica em relação à Segunda Guerra. A partir disso, quando a gente pensa na arte enquanto memória, enquanto relação com a realidade, enquanto memória de um fato passado, às vezes, a gente lembra um pouco da questão cerimonial, porque muitas vezes a cerimônia também é a reprodução de um fato primordial, e, por sua vez, isso também agora deixo enquanto eu pergunto, ela teria relação com o mito, enquanto uma lembrança de acontecimentos primordiais?
Uma outra dimensão, e aqui, se a gente agora quer diferenciar de futebol ou culinária, né, talvez a diferenciação começa a ficar mais clara. E eu vagarosamente já estou indo para o final da minha fala. A arte tem uma dimensão de representação. Seja qual for a palavra que você vai usar, signo, símbolo, índice, a partir da semiologia, a partir do Saussure e assim por diante, mas enfim, é uma coisa que representa outra, que já vem das discussões do Platão e do Aristóteles. Platão, a ideia da similaridade, aqui um pouco mais em relação com aquela ideia do mundo das ideias, né? A ideia do mundo das ideias a frase ficou esquisita. Também com a ideia do Aristóteles da mímesis, de onde vem o mímico, aquele que imita algo. E essa frase que eu trago aqui desse livro que eu mencionei: o trabalho do artista se desenvolve ao mesmo tempo no plano do conhecimento do mundo, ainda a mimesis, ou seja, a relação com o mundo, e no plano da construção original de um outro mundo, né? Um mundo em relação com o nosso mundo, o mundo que nós vivemos. E aqui eu botei um diagrama bem tranquilo, né? Que eu acho que tem muita relação até com a própria linguística, também do mesmo autor. A ideia de expressão está intimamente ligada a um nexo que se pressupõe existir entre uma fonte de energia, essa interna do homem, e um signo, uma linguagem que ele usa e que encerra essa fonte, que a veicula. Ou seja, o homem, na sua relação com o mundo, com a realidade, mediada aqui pela sua inspiração, pela sua sensibilidade, que tem a ver com a estética, com os órgãos do sentido, o seu conhecimento, a sua experiência com esse mundo, ele abre uma porta para que esse mundo adentre o seu íntimo. Bom, mas ali esse contato com o mundo não fica apenas nisso, porque o homem tem uma necessidade interna por beleza, ele tem uma necessidade interna de sentido, ele traz a memória das suas experiências, e quando isso tudo se confronta com esse impulso criativo, essa fonte de energia, então existe um out, um momento de saída. Obviamente não pode sair o que não está dentro primeiro. E aí surge a obra em si, mediado pela linguagem simbólica. E aqui entram as diversas linguagens artísticas. Entra a questão da representação e da expressão. Portanto, existe sim uma dimensão de colocar para fora aquilo que primeiro entrou no contato com o mundo. E aqui, uma outra dimensão, que eu na verdade juntei duas, né, dimensões, que é a ludicidade e o conhecimento, mas eu coloquei assim: ludicidade versus conhecimento, a oposição entre essas duas ideias. Por quê? Porque o conhecimento é tido como uma coisa mais sisuda, mais séria da academia. A ludicidade, muitas vezes, e por muita gente, é tida como aquilo que é infantil, que é o brincar, que não deve estar presente no mundo do homem sério, do homem adulto. Mas veja a frase do Schiller, escritor alemão. Isso também via o nosso Alfredo Bose: o homem só é homem quando brinca. Olha que frase fantástica e instigadora. Quando a gente pensa nas palavras de outros idiomas, né, a palavra Kunst, do alemão, que é usada para arte, em relação com know, conhecer em inglês. A origem semântica é a mesma. Ou o próprio to play em inglês, conhecido, né, usado tanto para tocar um instrumento musical como para brincar. E aí eu deixo a pergunta: a leitura artística pode ser um jogo entre a obra de arte e o fruidor? Essa ilustração é de um antigo livro de metodologia científica, quando o autor trabalha justamente a questão do conhecimento, ou seja, que é a relação entre um sujeito e um objeto, né? Mas veja que ele traz algumas dimensões. O teológico estaria no centro, o conhecimento filosófico como uma camada mais externa, o científico mais externo ainda, e a camada empírica, né? Onde colocaríamos a arte aqui nisso tudo? A arte é um conhecimento? Que conhecimento é esse que a arte proporciona?
Que aí, rapidamente, eu não vou me deter muito, quando a gente pensa nas diferenças entre as linguagens, né? Coloquei aqui 7 para ficar. O cinema seria a sétima arte, né? As mais tradicionais: música, dança, teatro, cinema, pintura, incluindo gravuras, e pensando na fotografia, escultura e arquitetura. A gente tem uma grande diferença quando a gente pensa em termos de temporalidade. Eu coloquei aqui como duração, porque as artes temporais, elas vão durar, a princípio, enquanto dura a interpretação. Você apertou, pode ser por meios digitais ou pela tecnologia, mas ela só vai durar enquanto você apertou o play e depois apertou o stop, acabou. Agora, como funciona isso na escultura, na arquitetura, na pintura? Para ver como é complicado a exigência, né, agora aqui fazendo um parênteses, para o educador em artes, né, ensinar todas essas artes, porque são linguagens muito diferentes. A sua natureza interna é muito diferente. Todas elas possuem, aliás, muitas delas possuem uma dimensão escrita, né, algumas não, embora se possa pensar que possa haver aí algumas espécies de planta para alguma pintura, alguma instrução, mas hoje todas elas são reproduzíveis em alguma medida. Obviamente que quando a gente pensa especialmente na escultura e na arquitetura, essa reprodutibilidade, você vê uma imagem do Panteão, ou de alguma edificação da Grécia Antiga, que é tridimensional, toda a reprodução que se faça dela, mesmo que feita em vídeo, não é em si a obra, né? Mas quando você tem um vídeo do Yamandu, para aquilo é arte para nós, naquele momento. São coisas muito diferentes. Eu não vou me alongar aqui, porque eu queria depois, então, abrir espaço para que a gente pudesse conversar um pouquinho. E para finalizar, talvez aquele domínio mais amplo, que é o domínio da estética. Essa é uma dimensão que não é também só das artes, certo? Que tem a ver com o sentir, e que, claro, é um grande ramo da filosofia, uma das grandes áreas da filosofia, né, a estética, que tem a ver com a estesia, né? O significado é justamente esse: faculdade ou capacidade de perceber sensações, a sensibilidade, a percepção do sentimento da beleza. Mas aqui novamente surgem várias perguntas. Existe arte feia? O artista tem o desejo de agradar, isso é verdade? Ele precisa ter esse desejo? Existem ainda hoje padrões autoritários ou etnocêntricos de beleza? Aqui não estou pensando em estética feminina, não, mas em conceitos gerais do que é belo, do que é bom, do que é agradável. E o homem tem essa necessidade da beleza. Deus nos criou com essa necessidade pelo belo. Aqui estaria o link para a obra justamente do Penderecki que eu falei, mas eu gostaria de deixar isso talvez para um outro momento. Porque a minha grande preocupação, eu confesso a vocês, enquanto educador, é justamente a seguinte: estamos de portas abertas. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar a algumas imagens. A gente tem uma adequada porta aberta tanto para o mundo. Aqui eu não coloquei uma seta para cá, né, para o fruidor. Essa imagem aqui é do homem enquanto artista, não do homem enquanto fruidor, né? Se fosse fruidor, a seta iria da arte para o homem, mas a gente tem essa porta aberta para a realidade e a porta aberta para a manifestação artística. Como anda a nossa abertura estética para a manifestação do que nos é estranho, do que nos é estrangeiro, do que é diferente do que eu penso e do que é talvez diferente do que eu acho, daquilo que eu considero como bonito, como belo. Num momento tão dramático, né, com essa guerra ainda sem finalização, que
está mudando a geopolítica do mundo, que sensibilidade nós temos, né, também enquanto cristãos, para essa realidade e também para as manifestações artísticas. Essa é a pergunta final que eu gostaria de deixar aqui nessa minha fala. Aqui as referências e muito obrigado pela paciência. Eu vou sair aqui do compartilhamento. Agradecidíssima, Chuamba. Nossa, eu estou aqui. Nossa, eu estava imaginando que você fosse nos trazer assim, um caminho sedimentado, bonitinho, e você traz maravilhosamente tantas coisas a se pensar. E realmente, nossa, eu estou aqui impressionada, coisa assim que você me fez pensar, Chuamba. Nossa, eu fiz aqui várias anotações, mas eu vou deixar os coleguinhas falando. Se alguém quiser comentar, eu tenho aqui uma lista. Se ninguém falar nada, eu tenho aqui uma hora de debate contigo. Vamos fazer talvez o seguinte: vamos deixar os colegas falar e intermediar com as tuas perguntas, pode ser com as da Elaine, hein? Pode. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem levantou? Não fui eu que levantei. Deixa eu ver quem aqui. O Vitor. Vitor, por gentileza, pode ficar à vontade. Obrigado. Meu horário estourou, mas eu fico muito feliz de ter conseguido assistir tudo. Foi maravilhoso, né? Eu vou mais comentar do que perguntar, né? Eu achei muito interessante, gostei demais. Eu tenho um interesse muito grande com a arte de forma geral. Fui realmente... Aprendi muito, né? Tive muito a aprender e a questionar, né? Porque foi algo bem para trazer a reflexão mesmo, então é algo realmente que me instiga a pensar mais sobre os assuntos levantados, né? Então, agradeço, até foi se comentado no chat, eu também comentei que achei muito interessante a tabela, aquela tabela das diferenças entre as artes, eu achei isso muito da hora, achei isso muito massa. Então, adoraria poder ficar e fazer perguntas também, mas vou apenas deixar aqui minha gratidão e minhas odes ao FAT, que foi uma excelente aula, foi algo muito interessante, eu achei muito, muito, muito massa. É isso. Obrigada. Sim, então, interessante que eu até coloquei, Chuamba, uma coisa que nunca tinha me atido, né? Que você tem arte rupestre e tal, mas uma pré-arte, que seria uma técnica e a forma de fazer algo já existia no Homo habilis. Eu achei isso interessantíssimo, porque a gente sempre vê falando, né? Enfim, a pintura rupestre, que o Homo sapiens, na verdade, né? Já desde os seus primórdios, ele tinha uma arte, mas enquanto arte, né? O que veio antes disso? Uma técnica, né? Uma artesania e uma forma, uma técnica de fazer algo. Eu falei, mesmo? É verdade. A gente ainda está gravando, e acho interessante eu fazer um adendo aqui. A ABC2, enquanto grupo, ela não defende uma forma de criacionismo, né? Nós somos criacionistas, nós cremos em Deus, que foi um Deus que fez tudo, mas o como, a ABC2, ela não toma partido. Então, dentro da ABC2, existem aqueles criacionistas de terra jovem, terra antiga, e, pelo jeito, como a mim, né, o Chuamba também é um criacionista evolutivo, evolucionário, enfim. Nós cremos que Deus fez todas, eu particularmente, né, Deus fez, como, aí o como, nesse sentido, ele é explicado, se é que eu posso dizer isso, pela mão de Deus fazendo a evolução, né, foi Deus. É isso mesmo, né, João? Mas deixar claro que a ABC2 ela não toma partido nesse sentido, né? Então é isso, obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Ok. E as dimensões da arte, a arte como uma palavra polissêmica e variável quanto ao objeto e de acordo com o tempo, essa definição. E é verdade, porque no início eu estava vislumbrando, porque eu peguei a imagem essa semana, a imagem para fazer a arte,
ajudar a fazer arte, né? E aí, como mudou de 9 musas, né, que teria sido um início mítico, para 7 artes. Aí eu fui, não deu tempo para ver, né? Mas exatamente, nossa, veio assim, as pecinhas se juntaram. E achei extremamente interessante isso. Isso me lembra muito uma arte educadora, uma educadora musical, que é a Fonterrada. Ela tem um livro bem legal, de tramas e fios, e ela traça uma evolução do valor da música, mas que eu creio que, de certa forma, é aplicável às artes em geral, porque a consideração tanto do que naquele momento, naquele lugar, se pensa como arte, como o valor e a importância que se dá para essas manifestações, ela é variável, né? Eu tenho muitos colegas que, infelizmente, nessa época da pandemia, compartilharam uma postagem dizendo algo assim, sem citar nomes e nada, claro, não é esse o interesse, mas são meus irmãos, né? São amados também, é só a questão da ideia, né? Que é diferente. Se há alguma coisa que eu aprendi na pandemia foi que a gente não precisa de artistas, por exemplo. Essa foi a frase, né? Que eu vi não só uma vez no meu Facebook, eu vi compartilhada várias vezes e que eu ficava um pouco estarrecido. Primeiro porque a gente, enquanto cristão, eu não consigo ver que existe uma questão assim, que isso não vem de Deus. Para mim, isso é uma das dimensões. A arte é. Porque se Deus nos deu essa possibilidade, como o próprio Huckmacher às vezes fala, né, de fazer arte, de onde veio essa possibilidade? Nós cremos que veio da criação, da nossa criação enquanto seres humanos, que foi nos surgindo enquanto uma necessidade. Vem de Deus, né? Então eu dizer que eu não preciso de uma dimensão, eu estou dizendo que eu não preciso de uma dimensão criada por Deus. Então eu fico às vezes um pouco impressionado com a capacidade de não ter uma reflexão mais profunda. Isso realmente me entristece, né? A gente claro, não é objetivo ficar entrando em discussões e debates e tal, mas é muito variável, e às vezes espinhoso, né? Mas eu vi que a Elaine apareceu ali e também o Wanderson. Vamos ouvi-los. Olha, passando na sua rua. Chamba, muito obrigada. Foi excelente a sua exposição, bem abrangente, bem importante tudo que você falou, muito bom mesmo. Estou vendo a minha amiga Silvia aqui também. Grande alegria te ver, querida. Mas isso que você comentou agora sobre, inclusive que você comentou durante a sua exposição, essa necessidade de que a arte tem essa característica de um desejo de compreender os fenômenos, né? É um desejo intrinsecamente humano de compreender, mas os artistas, eles usam aquilo que é próprio, aquilo que eles sabem, que eles preferem manipular, para buscar entender, né, como é que as coisas se organizam, relacionar esses fenômenos e buscar um significado, né, e buscar, assim, refletir sobre aquilo que se quer refletir através da arte. Então, nesse sentido, é uma coisa incrível, né, você poder participar, você ser naquele quadro que acho que não foi o Lucas, não. Foi, aquele quadro foi bem interessante, né, que você colocou, Chamba, porque ele estava apresentando, agora aqui, eu até tirei uma foto dele, que você coloca a questão
Ai, agora eu perdi aquilo que ia te dizer, na verdade. Mas é isso, é um privilégio para nós artistas podermos refletir em cima da matéria, do som, enfim, né? É isso. Vou muda aqui. Lucas, sim, Lucas, por gentileza. Boa noite. Primeiramente, parabéns, Daniel. Realmente a apresentação foi muito boa. É interessante ver de maneira bem completa essa discussão sobre a arte. Isso nos ajuda a pensar. E você colocou muitas provocações. Eu estou aqui cheio de dúvidas. Eu queria repassar uma bomba para você, que é: o ser humano precisa do belo, a arte precisa ser bela mesmo ou não? Queria saber isso. Eu faço essa mesma pergunta, sabe? Eu não posso dizer que eu tenho uma resposta definida. É porque quando eu ouço, por exemplo, se os irmãos depois puderem pesquisar, os colegas, na internet, essa obra do Penderecki, Trenodia para as Vítimas de Hiroshima, né? Uma gravação que eu tenho, ele solta vários violinos, violas, cellos em uma dissonância gritante. Se você coloca aquilo num volume que seria correspondente a estar perto de uma orquestra, né? É legal você ouvir com fone de ouvido e tal. Para quem está acostumado com o hino, ou mesmo com a MPB mais na moda, que é extremamente simples harmonicamente, aquilo é gritante. A primeira reação, muitas vezes, de muita gente que ouve aquilo é dizer: não, isso não pode ser arte, isso aí não é bonito, isso é feio, né? Mas eu tinha um professor de História da Arte na licenciatura, na graduação, que ele relativizou um pouquinho isso, né? Eu não sei se eu... e tem um compositor que é que lançou um livro para entender música, o nome dele está me fugindo aqui agora. Enfim, ele dizia que, ouvindo muito esse tipo de música contemporânea, o choque desaparece. Nós vamos, aquela sonoridade vai se tornando familiar. E essa familiaridade com o que é novo, com o que é chocante, com o que é estranho, com o estrangeiro, talvez vá se atenuando. Talvez aquilo que aparentemente era feio a princípio, em algum momento você pode ouvir e se emocionar profundamente, pensar aquela obra, aqueles sons, para mim são um manifesto assim que presentifica aquele horror, uma partezinha mínima daquele horror que é você estar numa cidade onde os aviões, aqueles nazistas, né, bombardeiros, eram identificados, e a cidade coloca aquelas sinetas, aí o povo fica com medo, corre para os subterrâneos e as bombas começam a cair. Aquilo, quando eu ouço aquilo, isso me presentifica daquela forma e me emociona muito. Então eu não sei, mas ainda assim se poderia dizer, por exemplo, que o feio foi aproveitado para nos comover, né? Tem um outro estudo, vou mencionar rapidamente, me vem à mente um livro que chama Evolução da Consciência do Homem. É um livro de um darwinista, relativamente ateu, mas ele tenta defender que as nossas expressões, elas são mais ou menos universais, a nossa repugnância, até mesmo em animais, é tudo muito semelhante no universo todo. Isso sempre me faz pensar de que nem tudo é tão relativo. E quando eu penso que nem tudo é tão relativo, eu acho sim que existe o belo e existe o feio. Mas o que conta como belo e como feio em cada época, em cada momento e para cada pessoa, eu acho que eu tentar limitar e determinar, acho muito, muito complexo. Muito, muito complexo.
Porque senão eu estaria colocando, por exemplo, um determinado padrão feminino de forma. E aí a gente já entra em outras tantas discussões muito, muito complexas, né? Eu espero não ter resolvido a sua questão, porque realmente eu não tenho para mim, mas a suspeita que eu tenho, né, do conhecimento que eu tenho, existe sim um belo e um feio, mas muito, muito fluido no meu entendimento. Mas eu até acho que nesse ponto gostaria de ouvir os outros colegas a respeito. Essa semana, essa é uma coisa interessantíssima que o Lucas falou, e eu ouvi num documentário de um país aí paralelo. E eles ponderaram a seguinte questão, que a feiura atual, se é que eu vou falar com as minhas palavras, né? A feiura das artes que tem sido, na verdade, divulgada atualmente, ela talvez possa ser resumida como uma diminuição de técnicas e habilidades que foram desenvolvidas de acordo com os anos, com os séculos, enfim. Então, por que eu posso falar que a música poderia, né? Falar que a música de hoje é feia, porque a técnica, eu vou usar o termo técnico, a técnica. Então, a técnica hoje foi retirada. Então, você teve um avanço de técnica, de forma de tocar, de instrumento, e aí, de repente, no momento, você retira isso. Isso eles chamariam de feio. Isso eles chamariam de feio. Então, por exemplo, toda aquela técnica de escultura, você vê hoje, é um toco de pau. Toda aquela técnica maravilhosa, né, não é escultura de barro, né, aquelas esculturas feitas com barro, aí é uma maçaroca. Então, a feiura nesse documentário seria exatamente a retirada da técnica. Então, se você retira a técnica na nossa cultura, é uma coisa. Se você retira a técnica, que é feiura, né? E se você retira a técnica, sei lá, na cultura japonesa, aí para aquela cultura seria o feio. É só isso. Wanderson, gostaria de falar? Eu estava aqui me segurando para não falar, mas tu tocou num ponto, né, que eu estou acompanhando a obra do Tolkien. E tem um livro dele que se chama O Silmarillion. Silmarillion. E ele fala, ali ele usa um outro nome que é Ilúvatar, mas ele está falando de Deus. E ele fala que Deus cria o mundo da Terra, né, a Terra-média em si, através de canções, através de música. E ele cria uns outros seres que eu entendo que são os anjos, e os anjos cria a partir do que ele está liberando. Aí sendo que surge um outro anjo, que eu entendo que é Lúcifer, né? E ele começa a criar a partir dele mesmo. Então começa a acabar a harmonia, entende? Eu acho que é um pouco disso. Tem essa dimensão espiritual também, né? É verdade, é verdade. Talvez uma dimensão espiritual na retirada da beleza. Antes de passar para outro, isso vai para o Lucas, isso vai um pouco ao encontro daquilo que o Huckmacher fala no livro principal dele, né? Embora seja discutível ainda assim, ele faz uma grande crítica à arte moderna, e aí ele morreu em 77, né? Se ele tivesse vivido mais uns anos, talvez teria pegado um pouco mais do pós-moderno, né? Mas assim, um pouco a ideia dele é de que essa arte está representando essa nova arte, uma parte dessa nova arte, né? A que você mencionou, que em vez de uma escultura você tem ali um pedaço de pau, alguma coisa assim.
como eu disse, entre parênteses, embora seja bastante discutível, né, porque há toda uma filosofia por trás dessas manifestações, né, a arte contemporânea se aproxima demais da filosofia, mas ele nota justamente a morte de uma cultura, né? E aí o Schaeffer, tanto como o Huckmacher, parece que trabalham muito essa ideia, o tanto do que eu entendo, não sou perito nisso, né? Mas assim, o pouco do que eu conheço, eles leem nessa arte justamente a morte de uma cultura e a presença do que se poderia dizer dos principados e potestades desse mundo. Então eu acho que existe algo em Huckmacher que me fez e tem me feito realmente pensar muito assim, sabe? Porque eu me formei num ambiente onde intelectual, a graduação, e também no momento de não rejeitar muitas coisas, sabe? De procurar entender todas as manifestações. Mas quando a gente lê esses autores com essas ideias, a gente fica um pouco balançado. E aí nos faz realmente pensar, enquanto cristão... Recording has stopped. Isso eu acho que você tem que apertar a gravação de novo. Mas fica frio que qualquer coisa eu estou gravando aqui. Ah, tá. Enfim, mas estranho, não apertei. Enfim, estranho que não passou nem 1h30. Tá bom. Enquanto você continua, okay, eu vou então terminar meu raciocínio para o Lucas falar. Então, eu diria isso, que existe uma indagação espiritual, do ponto de vista cristão, aí, para dialogar com tudo isso, com essa questão da estética, com padrões de beleza, que eu acho que como eu disse, daria pano para muitas mangas, né? Mas é digna de nota. Eu acho que o Lucas queria falar, né? Sim. A fala do Wanderson me lembrou o final do livro do Schaeffer, o livro A Arte e a Bíblia, porque ele comenta sobre o propósito do artista cristão. Ele dá uma dica, uma sugestão de que o artista cristão deveria se concentrar muito mais na beleza, nas coisas positivas, vamos dizer, do que na feiura, nas coisas corrompidas do mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com a cosmovisão mesmo, assim, os pressupostos que nós temos sobre a realidade e etc. Eu acho que a beleza e a feiura dependem muito dos pressupostos filosóficos das pessoas. Por exemplo, como a Rosana disse, se existe um pressuposto de que a arte tem que ter uma técnica e eu paro de usar técnicas, logo essa arte sem técnica vai ser uma arte feia. E agora, para nós como cristãos, se nós temos o pressuposto de que Deus criou o mundo e Ele criou de uma maneira boa, para funcionar de uma maneira boa, mas o pecado vem e corrompe isso, toda vez que nós fazemos uma arte que reforça esse pecado, essa corrupção daquilo que Deus criou como bom, eu acho que isso se torna uma feiura no nosso ponto de vista. Mas não sei se eu estou divagando aqui sobre o assunto. Também uma provocação também. Posso falar? Claro, por favor. Eu estava fazendo um trabalho, envolvendo um trabalho artístico, com esculturas, né? E o que me passou é que eu não achava exatamente feio, porque não era aquilo que eu estava buscando. Eu na verdade, não era nem belo, nem beleza, nem feiura aquilo que eu buscava. Mas eu buscava compreender algumas coisas que se passavam à minha volta. E o que aconteceu com isso? Eu percebi que existia uma intencionalidade, né? Por exemplo, eu fazia desenhos e eu queria fazer um tipo de coisa. Eu fazia um esboço, e depois, quando eu pegava a matéria, que era argila, para fazer a escultura que eu estava planejando, o que acontecia? Eu caminhava em direção daquilo que eu tinha esboçado, mas no meio do caminho
assim, existia um lado intuitivo que redirecionava bastante aquilo que eu estava fazendo. E aquilo me surpreendia demais e me incomodava demais também, porque aquilo falava a respeito de coisas que nós que somos cristãos entendemos, assim, essa nomenclatura, que são coisas da carne, que são coisas próprias do ser humano, né? Agora, é muito difícil, eu acho, quer dizer, não vou dar um salto aí. Aí eu comecei a perceber que esses meus trabalhos, um professor meu me perguntou, você fica muito contente enquanto você está trabalhando, né? Eu falei, não fico não. Eu fico muito triste. Isso me dá muita aflição. Isso me deixa em contato com aquelas coisas mais escuras que eu tenho dentro de mim, entendeu? E isso era uma verdade, essa era uma verdade que eu estava manifestando ali, naquele trabalho que eu estava fazendo. E eu comecei a refletir sobre isso e pensei no seguinte, que a minha vida em Cristo precisaria ser muito mais intensa, muito mais presente, muito mais essa vida plena que Cristo espera de nós, para que o meu trabalho refletisse isso. Porque o que é mais presente em mim, se não... Bom, cada um pode responder por si mesmo, né? Mas nós somos convocados, né, como ouvimos agora, a parábola de Jesus, quando ele fala sobre a terra boa. Nós somos convocados a sermos uma terra fértil, uma terra boa, né? A remover aqueles entulhos que tem dentro do coração. Mas muitas vezes a gente nem se apercebe que há entulhos no coração. Então, um trabalho artístico, ele ajuda por um outro lado, de alguma maneira, a revelar esses entulhos que não são nada bonitos, não. Entende? Mas que no final das contas, você que está trabalhando, você que é artista, que você busca eu vou usar essa expressão estética, é um estilo, é uma maneira que você encontra de fazer o seu trabalho, e aquilo vai ele vai se desenvolvendo dentro de uma linguagem que você escolheu. Mas necessariamente aquilo não é bonito, mas aquilo é verdadeiro. Eu acho que esse esse conceito é algo importante de ser levantado, sabe? Porque você pode fazer alguma coisa muito bonita, mas aquilo é para quê? É simplesmente para você colocar na parede, você está trabalhando só a complementação das cores, estudando como que isso funciona, ou você está fazendo uma reflexão profunda e usando a arte para isso? Sim. Silvia, por gentileza. Eu estou aqui pensando e estou aqui, coitada da Silvia. Por favor. Desculpa, gente, eu estou entrando e saindo aqui, que nem uma louca, porque minha conexão está ruim, estou fora de casa. E não consegui ouvir todas as falas, então me desculpem mesmo. Claro. Gostei muito da sua exposição, Daniel. Eu achei um raio, tem uma maneira de querer fazer um raio-x, né, sobre a arte, né? É porque a gente, não sei, a gente quando resolve trabalhar com arte, parece uma paixão e ao mesmo tempo vem uma culpa, né? Você fala assim, mas eu não estou sendo produtiva, qual é o meu serviço para a sociedade, né? Existe uma coisa assim que é terrível, é uma cobrança, né? Os artistas tinham os mecenas para sustentá-los, então aquela coisa que você fala, gente, o que eu estou fazendo? Qual que é o meu produto, né? Qual que é o meu serviço? Mas concordando assim com o que a Elaine colocou aí, eu também coloco uma outra coisa complementar ao que ela falou, que
Eu tô conectada com vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Que é essa questão da arte ser uma experiência, né? Porque, como ela falou assim, às vezes eu me surpreendo com o que vem, porque o artista ele não sabe tudo que vai acontecer, ele tem que experimentar, né? Ele começa a fazer, e de tanto ele fazer, como você colocou Yamandu, que é uma coisa. É sublime ouvir o Yamandu, né? De tanto que ele toca cada vez melhor, e assim, é uma experiência. Então, é uma surpresa para o próprio artista aquilo que ele faz. Então, é também um trabalho epistemológico a arte. Ou seja, é uma busca epistemológica, como a Elaine também colocou, porque a gente não se conhece, né, na verdade. Ou a gente, assim como a gente não conhece a Deus plenamente, a gente também não se conhece. Então, quando você desenvolve uma arte, você se surpreende com aquilo que sai. Se surpreende para o bem, se surpreende para o mal, porque nós temos a natureza dividida. Então, as sombras se revelam, assim como a luz se revela ao mesmo tempo, né? Então, não necessariamente é bonito mesmo, às vezes é feio. E também a gente é influenciado pela nossa geração, pelo aquilo que a gente ouve, e de repente sai alguma coisa parecida, mas também alguma coisa um pouco diferente do que aquilo que você já viu, ou já ouviu, ou já fez. Então, eu acho que, eu me lembro, assim, uma vez estava até conversando com a Elaine, a gente estava voltando, acho que de alguma exposição que a gente viu de cerâmica utilitária, que a Elaine me levou, e aí eu me lembrei de Gênesis, né, da criação, que quando Deus começa a criar, ele fala, e ele viu que era bom, né, ele mesmo parece que se surpreendeu com a obra dele, quer dizer, isso é incrível, e viu que era bom, como ele não sabia que era bom, né, então a gente também, assim, como mal comparando, né, não dá nem para comparar, mas a gente como criativos e criadores, a gente também se surpreende, né, com aquilo que aparece, de repente, da obra das nossas mãos, dos nossos, enfim. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada a você, Silvia. Então, enquanto ninguém se manifesta, aí, eu acho que, sublinhando o que a Elaine colocou, essa é a pergunta, né? Nós poderíamos até dizer assim, bom, nem tudo que é bonito é verdadeiro, e também nem tudo que é feio é falso, né? E onde há a verdade, só pode vir de Deus, porque Deus é o Criador do mundo e, portanto, da verdade, né? Eu acho que essa consideração aí, trazer a verdade, que entre parênteses, diga-se de passagem, também daria matéria para muitas e muitas discussões, né? Para a dimensão da estética, eu acho que do ponto de vista cristão é muito, muito interessante, com certeza. Eu fico pensando, bom, eu estou passando por uma situação difícil eu falei, né, que eu estava apanhando de Deus, assim, amorosamente. A gente passa por períodos assim, graças a Deus que a gente passa. Mas eu, supondo que eu compusesse uma canção expressando esse momento, um sentimento ruim. Mas veja, a expressão disso, além de promover o meu autoconhecimento, né, naquele momento, pode trazer uma dimensão de verdade daquilo que é feio e ruim. Mas existe verdade, um discurso verdadeiro sobre isso, que é feio e ruim. Eu não estou dizendo que é bom, por exemplo, né? Não estou dizendo que aquela experiência ruim que eu estou passando é boa. Eu não estou mentindo, não há inverdade do ponto de vista da fé cristã. Eu acho muito, muito boa essa colocação aí. Certinho? Eu gostaria de só lembrar que essa maravilhosa palestra do Chuamba hoje, ela foi uma base para a gente começar a trabalhar este livro interessantíssimo do Huckmacher, sugestão também do Chuamba, e
A gente vai começar fininho, mas, porém, extremamente importante, né? E essa palestra foi a base para esse livro, tá? Que nós vamos começar a estudar capítulo a capítulo a partir do próximo mês. Mas daqui a 15 dias, com a nossa oficina de criatividade da Elaine. Certinho? Você quer ter alguma palavra, Chuamba, Elaine? Para a gente encerrar a reunião hoje? Agradecer de coração o trabalho de vocês, Elaine, Rosana, que se mantiveram ali enquanto eu passei um período aqui meio em off. Puxa, realmente Deus agindo, né, na BC2, eu acho, muito contente. Acho que uma realização muito, muito importante. E deixar esse convite aí. Nem sempre a gente pode estar em tudo, né? Também aqui dentro do grupo, mas vamos nos esforçar. Acho que é bem salutar, bem relevante. A literatura que a gente vai olhar também é bem interessante. Agradecer a Deus e aos irmãos. Só isso que eu teria a dizer. Obrigada a você, Daniel. Palestra instigadora, talvez eu não tenha outra palavra. Muito instigante mesmo. Eu estou aqui pensando 1000 coisas. Obrigada. Elaine? Não sei se ela está conseguindo me ouvir. Estaria ela ainda? Desculpa, gente, eu sempre esqueço de ligar o microfone. Eu gostaria de dizer que quando nós chegarmos mais perto da quinzena, da terceira quinzena, né, do mês, a gente vai passar uma lista de materiais simples para a gente trabalhar juntos durante a nossa oficina, tá bom? A ideia é, por exemplo, a Silvia, ela é cantora e trabalha com técnica vocal e tudo, e nós temos aqui vários outros artistas com outros trabalhos que eles desenvolvem, né? A ideia é a gente desenvolver essas oficinas e oferecer aquilo que a gente faz para que os outros participem e também criem a partir dessas sugestões que nós temos para oferecer, tá bom? Então, fiquem atentos quanto ao material que nós vamos usar. A Rosana vai passar isso para vocês no tempo adequado, tá? Oportuno. E no grupo. Então, se há alguém aqui que não está no nosso grupo de WhatsApp, me procura aqui no bate-papo. Eu vou te passar meu número. Não sei se tem alguém que não esteja e queira, né? Está convidada para participar. Então, no grupo que a gente dá alguns detalhes, a gente tem debate, né? Então, Jéssica, já te passo. Glorinha, Jéssica, calma aí. Aguenta aí. Então, aí a gente vai ter esses diálogos no grupo, tá? Porém, as palestras são abertas. Se você não quer participar, né, do grupo, tranquilo, mas as palestras são abertas, né? Aí no grupo a gente tem esse acompanhamento mais acalentador, né? Esse acolhimento no grupo, tá bom? Então, é isso. Jéssica, segura aí, tá? Eu só vou despedir aqui da galera. Agradecendo, Chuamba, obrigada aí pelo plano B. O plano B virou o plano A da nossa gravação. Pensei que fosse suportar até o final. Mas obrigada, gente. Obrigada a cada um por hoje, viu? Nossa, a minha alegria é imensa. Que seja a primeira de várias. Muitas. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, gente. Boa Deus noite. abençoe.